Seja muito bem-vinda. Eu me chamo Jéssica Fogaça, sou terapeuta, sou mentora, sou instrutora, sou professora, criadora do Terapeuta Quântica Digital, que é o que a gente vai conversar hoje, criadora do Box Quântico, criadora do MAV, inclusive eu tenho o box aqui para te mostrar, que é o Mulheres de Alto Valor, canalizadora do MDE, né, o famoso MDE que as pessoas falam muito, que é esse acesso aos nossos registros acásticos. Canalizei agora também há pouco tempo o encerramento energético, que é realmente uma atualização que a gente precisa no nosso sistema. E eu tô aí nesse processo, nesse mercado, há mais de 8 anos, e eu quero te contar um pouquinho ao longo desses anos. Eu fui criando, eu fui aprendendo, eu fui me transformando, e conforme eu fui alcançando o meu bem-estar, o meu sucesso, eu percebi que para chegar aonde eu tô hoje, exatamente onde eu tô hoje, eu precisei mudar alguns hábitos, eu precisei mudar a minha forma de pensar, eu precisei mudar a minha forma de sentir, a minha forma de agir, porque eu era uma pessoa que me vitimizava muito, que era muito negativa, que era muito crítica, e as coisas não aconteciam para mim, né? E você pode ouvir e pensar, meu Deus, pode parecer simples, digamos assim, né? Mas na verdade isso não é tão óbvio para a maioria de nós, principalmente porque nós não aprendemos essas coisas desde cedo. Então eu passei por todo esse processo de reaprendizagem, digamos assim, né? Então muitas vezes a gente chega na vida adulta sem acesso de todo esse conhecimento, né? Que foi o que aconteceu comigo. E aí a gente percebe que as coisas elas começam a não funcionar com os nossos pensamentos e emoções, e que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos influenciam diretamente a tudo ao nosso redor. Por isso que as coisas não andam, por isso que elas travam, por isso que a gente se sente mal, porque o nosso pensamento e o nosso sentimento precisa estar unido. Então, por isso, é exatamente por isso que às vezes a gente se sente estagnado, sem saber para onde ir, pulando de galho em galho, sem entender por que as coisas não dão certo. Aí você vai lá e você compra um curso, você cria uma expectativa muito grande que aquilo vai mudar a sua vida, só que parece que tem uma coisa que te trava. Então, existe conhecimentos e quando você acessa, e principalmente quando você aprende a lidar com você, quando você se torna um pouquinho terapeuta de si, as coisas começam a mudar, sabe? Então foi isso que eu fui percebendo ao longo do tempo. E se a gente não age dessa forma, não dá certo, né? Ou quando dá, muitas vezes nós não nos sentimos completos, né? A gente muitas vezes vai para a vida, realiza o sonho, só que de uma forma muito mecânica, usando muito a força. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito, e até tenho uma tabela aqui, que a gente criou, que é a tabela vibracional, a tabela de David Hawkins, né? A gente percebeu que a gente vibra ou na força ou no poder. Então, tem uma tabela aqui com todas as informações que, inclusive, a gente disponibiliza no Terapeuta Quântica Digital. Porque se você não percebe o que você está sentindo, o que você está pensando, automaticamente você sempre vai criar uma realidade negativa para você, sabe? Então foi pensando nisso que eu criei o Terapeuta Quântica Digital. Ele é uma ferramenta que eu adoraria ter tido acesso no início da minha caminhada, não teria batido tanto a minha cabeça na parede, sabe? Esse curso, ele é muito mais do que um conjunto de conhecimentos, ele é um guia para te ajudar a tomar uma nova consciência sobre como a vida funciona. Exatamente, sobre como a vida funciona. É como se a vida ela é um jogo. Se você não sabe as regras do jogo, você acaba sempre. é, Você não consegue pular de fase, entende? Você empaca nas fases da vida, sabe? Exatamente. Então, quando você sabe como funciona essa relação com a vida, com você mesmo, você consegue ter uma mudança bem significativa de todas as áreas da sua vida, sabe? Isso que você me perguntou em relação a, não preciso mais de ajuda, claro que não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu super indico que você continue fazendo sua terapia, continue indo com a sua psicóloga, continue indo com a sua terapeuta quântica, só que você precisa aprender a lidar com você, né? Porque quem que tá com você 24 horas por dia? Quem que nasce, né? Quando a gente não nasce sozinho. Quando a gente não morre sozinho. Então, existe um conhecimento muito mais expansivo que muitas vezes é deixado de lado. Então, é muito importante, que nem eu digo, que você faça os teus 50%.
né? Que você saiba lidar com você. E esse curso, ele é exatamente para você que já está cansada de fazer e acabar não vendo resultado, sabe? Para você que mesmo depois de realizar vários sonhos, ainda sente aquele vazio e não consegue resgatar a alegria dessa criança interior que é o que nos traz a autoestima, a nossa autenticidade, né? Será que você consegue se sentir autêntica? Exatamente. Aqui você vai ter acesso a informações que ninguém te ensinou antes, sabe? E ainda melhor, é uma série, eu trago também uma série de técnicas, meditações e práticas que realmente vão te ajudar a acessar esses verdadeiros desejos e até as suas manifestações. Você sabia que a gente consegue manifestar por meio da nossa mente as coisas que a gente deseja? Não é só por meio do trabalho que a gente consegue fazer isso, só que precisa coração e mente estarem alinhados para você conseguir manifestar. Olha só, já aconteceu de você ficar pensando numa pessoa quando ela te liga? Ou você está pensando numa pessoa, tá pensando numa pessoa quando você vê ela na rua? Isso é um tipo de manifestação também, sabe? Só que a gente faz de forma automática. Então, como seria você aprender realmente como faz? Para você entrar nessa frequência específica e começar a realizar os seus sonhos. Sei que pode parecer mágica, né? Um pirim-pim-pim, mas na verdade não. A gente é um ser multidimensional e o problema é que a gente não sabe isso. A gente é um ser espiritual vivendo uma experiência humana que se comporta simplesmente como um mero humano e a gente não é. A gente tem um poder gigantesco, sabe? Só que a gente precisa acessar esse nosso lado meta-humano. E para a gente acessar, a gente precisa de conhecimento. Entende? Então, conhecimento é poder, e é isso que eu te proporciono, um poder gigantesco, um conhecimento gigantesco para você acessar essas informações, sabe? Exatamente, exatamente. E assim, a gente tem vários depoimentos de alunas que transformaram a vida delas com histórias únicas e inspiradoras, e é tão gostoso ver esses depoimentos, é tão gostoso ver essa transformação, é realmente algo que não tem preço, sabe? Tem coisas que não tem preço. E quando eu olho para minha trajetória, eu não te falei antes, mas eu me tornei terapeuta depois de uma depressão. Eu tive uma depressão de 5 anos e eu achava que nada ia resolver. E aí eu comecei a adquirir conhecimento, comecei a colocar algumas técnicas em prática, né? Conheci o Theta Healing e comecei simplesmente mudar a forma com que eu via a vida, sabe? E a partir dali as coisas foram mudando, foram se transformando. Então, nesses meus 10 anos de jornada, eu entendi como funciona, que eu digo que é a roda da vida. Ou seja, a gente é o pessoal, o profissional, o espiritual, a saúde, a gente tem várias áreas da vida. Então, eu entendi como cada área funciona. Qual é a chavezinha que abre ou que fecha cada área da vida, sabe? Então, é exatamente isso que eu te entrego. De mão beijada. Então, assim, é um curso obrigatório para a gente aqui na Terra perceber como as coisas realmente funcionam, sabe? E assim, se você chegou até aqui na nossa entrevista conversando, né, significa que por algum motivo, não é por acaso, mas fez sentido para você. Então, você manifestou o desejo, né, que despertasse em você essa nova consciência e eu cheguei aqui. Então não é por acaso, né? Então eu e meu curso podemos te ajudar. A gente vai plantar essa sementinha de amor e de alegria em você. E por que eu tô falando amor e alegria, né? Não tem nada a ver com good vibes, com bicho grilo. Não tem nada a ver com isso. É porque aqui na nossa tabela vibracional a gente percebe que amor e alegria elas têm uma frequência bem interessante. Amor tem uma frequência de 500 Hz e alegria tem uma frequência de 540. Então, basicamente, é, é a chave para absolutamente tudo. É o que você consegue abrir a portinha. Só que você precisa se comportar de uma determinada forma e você precisa de ter um determinado conhecimento para conseguir abrir essas portinhas e parar de fechar as portas que você quer para sua vida, sabe? Então, talvez eu sei que você deve estar se perguntando, tá, mas quais são os conhecimentos que eu vou aprender? Será que esse é o momento certo para mim, né? Então, assim, para te ajudar a tomar essa decisão, eu vou te entregar, eu vou te disponibilizar um baita presente, que é uma aula dentro do curso, de forma gratuita. Então, assim que a gente finalizar aqui, é só você clicar ali no link abaixo para acessar essa aula e experimentar por você mesma. Você vai sentir
a frequência, a vibração, e você vai ver ali se isso faz sentido ou não, sabe? Porque a cada aula que as alunas acessam, elas aumentam a vibração. Então, simplesmente o fato de você abrir a tela, né, do seu computador, do celular e começar a assistir as aulas, você entra numa ambiência diferente, você entra numa frequência diferente. E isso acaba fazendo toda a diferença na sua vida, sabe? Então, assim, eu te espero no curso Terapeuta Quântica Digital.